Pampa Saúde, com o Dr. Enio Aguzoli. Está começando mais um Pampa Saúde aqui na Rádio Pampa. Você gosta do seu emprego? Se sente reconhecido pelo que faz? Questões como reconhecimento e pressão podem desencadear a ansiedade no ambiente de trabalho e também de quem está à procura de emprego. Hoje no Pampa Saúde vamos conversar com o psicólogo clínico e organizacional, o Dr. Bruno Almeida, especialista em desenvolvimento de carreira e idealizador do projeto Superando Desafios. Dr. Bruno, quando a ansiedade deixa de ser algo normal e se torna uma coisa grave que precisa ser tratada? Sim, é importante a gente entender que a ansiedade ela faz parte do nosso dia, mas a gente tem que entender que quando ela sai do nosso controle, ou seja, quando a gente não consegue realizar alguma tarefa que atrapalhe no nosso cotidiano, nós acabamos aí sofrendo dessa ansiedade. Então, alguns sintomas, por exemplo, podemos colocar aqui sintomas físicos, né, aquela falta de ar, aquela dor de barriga, aquela sensação de tremor, ela é um dos sintomas da ansiedade. Além do mental, que aí a gente coloca a questão da preocupação, medo constante e também o nervosismo. Pois é, doutor Bruno, mas como lidar com a pressão para gerar resultados nos ambientes de trabalho? Como é que se faz isso? Como é que as armas que a gente dispõe? Sim, é importante a gente colocar hoje, né, com a pressão do trabalho, essa alta taxa de desemprego, a pressão de que você pode ser mandado embora. Frequentemente as pessoas sofrem da ansiedade, mas é possível usar a ansiedade para o bem, né, para você desenvolver mais, para você ter mais produtividade. O que é interessante é a pessoa listar as tarefas que têm que serem feitas, colocar um tempo aproximadamente de quanto ela vai gastar naquilo, e se acontecer um imprevisto, alguma coisa de urgência, ela também possa ter um tempo para poder resolver aquilo. Então a ansiedade ela pode ser colocada como um lado bom se a pessoa conseguir identificar essa ansiedade e fazer o bem, não ficar paralisada diante da situação. E a falta de reconhecimento do profissional, no caso, né, a meritória, influencia no aumento da ansiedade, doutor? Sim, totalmente, porque além disso, né, a pessoa que é ansiosa, ela tem aquele medo constante de que as coisas vão dar muito errado. Então, quando falta reconhecimento, está fortalecendo essa crença irreal dela, que ela, infelizmente, vai acreditar que ela não é bom profissional, que ela pode ser mandada embora a qualquer momento, e isso vai gerar uma série de consequências na saúde mental dela. Você está ouvindo a Pampa Saúde e no programa de hoje nós estamos conversando sobre a ansiedade no ambiente de trabalho com o psicólogo Dr. Bruno Almeida. Dr. Bruno, o ambiente físico de trabalho interfere também na saúde psicológica do trabalhador? Perfeito, é muito importante a gente falar sobre isso, porque se tiver um ambiente com muito estímulo, com muita luminosidade, barulho, ela automaticamente já deixa o indivíduo mais estressado. Ele precisa ter mais foco para poder desenvolver as atividades dele, né? Então, o que a pessoa precisa se ela está no ambiente, fazer um acordo com todo mundo, ver qual a melhor maneira das pessoas colaborarem uma com as outras. Um ponto interessante também que vale a pena de falar é a questão da liderança. Então, tem muitos líderes que são ansiosos. E quem é líder ansioso, normalmente deixa o grupo, né, os trabalhadores ansiosos, devido à pressão que ele recebe lá de cima e tudo mais. Então, o que é interessante é esse líder fazer uma capacitação para poder identificar o que é ansiedade e como trabalhar ela junto com os funcionários. Tá? Então, esse é um ponto muito interessante também da gente poder discutir aqui. Doutor Bruno, os períodos de descanso intercalados com horários de produção ajudam a melhorar essa questão da ansiedade? Sim, ajuda muito, né? Hoje nós temos alguns programas que até vêm sendo colocados na moda, né? Como o programa de atenção plena ou Mindfulness. É uma técnica que vem sendo utilizada por grandes empresas como Google, Facebook, e que eles usam. Eles tiram uma pausa de 20 a meia hora de todos os funcionários e eles praticam essa técnica. O que essa técnica faz? Ela faz com que a pessoa observe o próprio corpo, a respiração, como é que está a atenção dela voltada para ela mesma. Ao fazer isso, é como se o cérebro desse um reset
desse mais energia para ele poder começar uma atividade com mais foco e mais concentração. Doutor Bruno, como as empresas elas podem ajudar a evitar a ansiedade generalizada? É importante também a gente colocar isso porque muitas vezes a gente fala só do lado profissional, mas nós temos que entender também que existe o lado pessoal. Aquela pessoa que trabalha, ela tem uma família, ela tem os compromissos dela fora do emprego, e essa ansiedade generalizada pode acontecer da seguinte maneira: ele ter uma ansiedade em casa e levar para o trabalho, e do trabalho ele levar para casa. Então a gente não divide o pessoal e o profissional. E é importante o quê? Ele ter em mente, a empresa ter uma pessoa, alguém que possa estar identificando, por isso que a gente recomenda nas organizações ter um psicólogo, um RH preparado para identificar essa demanda e até poder fazer um tratamento ou uma indicação para cada colaborador. A ansiedade no ambiente de trabalho é o nosso assunto de hoje aqui no Pampa Saúde com o Dr. Bruno Almeida, psicólogo. Dr. Bruno, em relação às pessoas que estão desempregadas, como lidar com a ansiedade e procurar trabalho? Então, isso é muito comum hoje, a pessoa ficar ansiosa, não só na procura, mas também quando ela vai para uma entrevista de emprego. Por ela estar desempregada, ela se sente mais ansiosa e, consequentemente, ela vai mal na entrevista. O que é interessante? Trabalhar a ansiedade de que maneira? Fazer alguns cursos, Hoje, com a internet, existem diversos cursos online que a pessoa pode estar realizando, estudar bem um cargo. E uma coisa que eu sempre gosto de dizer para as pessoas é assim: você precisa saber que você não pode procurar apenas um emprego, mas você tem que ver se você foi feito para aquele emprego, ou seja, se você é apto para realizar aquela função. Porque ao invés de você conseguir um trabalho, você vai conseguir um emprego apenas para pagar as suas contas e vai gerar toda uma ansiedade que você não vai dar conta daquele emprego, consequentemente vai ser despedido ou você mesmo vai pedir a conta. Doutor, para quem ainda não entrou no mercado de trabalho e não sabe qual a profissão que quer seguir, como ele deve se orientar para fazer essa escolha tão importante? Essa é uma questão bem profunda, complexa. O que a gente precisa entender é assim: hoje existe uma demanda muito grande em cima do jovem, que terminou o ensino médio, que ele precisa fazer uma faculdade, que ele precisa já escolher a carreira que ele quer, e muitas vezes ele não tem esse amadurecimento emocional. Então, por isso que aí entra os psicólogos, a questão da orientação profissional, vocacional, fazer alguns testes é importante para que ele se autoconheça. Porém, não é certeza que ele vai exercer aquela função para sempre. Hoje, com a tecnologia, com as questões de trabalhos mudando frequentemente, é importante a pessoa conhecer um pouco de cada área e ver qual que é o melhor trabalho para ela poder realizar. O que se nota, doutor Bruno, é que existe uma grande insatisfação num número muito grande de vestibulandos que prestam vestibular simplesmente por prestar vestibular sem ter uma vocação. E há uma grande mas abandono desses cursos e ficam vagas, enorme número de vagas. Então vou lhe contar uma historinha. Quando eu prestei vestibular na universidade, eu passei na Faculdade de Medicina e eles, além das provas, etc. e tal, os professores da banca nos reuniram e perguntavam: Enio, por que tu quer ser médico? Eu digo: olha, eu estou saindo da engenharia agora no 3º ano e me senti melhor na medicina. Ele: pode ir embora. Pode ir embora, não precisa mais nada, você já está passado, você passou nas provas, tudo e tal. Por quê? Porque sentiram que um camarada que sai da engenharia no 3º ano e vai para a medicina é porque ele está mais apaixonado pela medicina, Perfeito. Então ele pergunta o seguinte: existe alguma técnica que o senhor pode orientar os nossos jovens, não só na questão do trabalho agora, mas também na questão educacional, na vocação? Existe alguma formulazinha que o senhor pode nos dar dica para essas milhares de pessoas que estão nos escutando? Sim, doutor. Uma coisa que é muito interessante a gente colocar é a vocação. Eu tenho o costume de dizer que ela é um chamado. No seu caso, aí você ouviu a medicina muito bem e seguiu os passos para essa vocação. Mas o que acontece é que muitos jovens, muitas pessoas, eles até têm essa vocação, eles sabem o que eles querem, mas eles têm um medo, eles têm a pressão da família. Então, quanto mais pessoas estiver nos apoiando, é mais fácil da gente decidir a nossa vocação. A dica que eu dou para quem está me ouvindo
é você ter um caderno de reflexão, que você possa tirar um tempo para você, nem que seja meia hora, uma horinha por dia, para você conversar com você mesmo. De que maneira? Escreve no caderno as coisas que você tem paixão, as coisas que você gosta, as coisas que te fazem bem, e tenta comparar com as outras profissões. Esse exercício frequente vai fazer com que a pessoa consiga identificar qual que é a missão, qual que é o valor dela, e ela possa seguir os passos, né, necessários para atingir o objetivo dela. Foi o que eu fiz, doutor. Eu tinha um caderninho que eu colocava assim: não gosto, não quero, quero, não quero, quero. E aí foi quero, não quero. E fui chegando à conclusão que eu ia ser médico. Foi essa a minha colocação. Então eu acho que eu acertei assim, ó. Mesmo sem saber. Né, doutor? Doutor Bruno, nós estamos, lamentavelmente, o tempo vai esgotando, o senhor está com grandes compromissos, né? Mas nós estamos entrevistando o doutor Bruno Almeida, que ele é especialista em desenvolvimento de carreira e idealizador do projeto Superando Desafios, cujo telefone é 99681-5009. Repetindo, o telefone do doutor Bruno Almeida, psicólogo, e idealizador do projeto Superando Desafios. É 99681-5009. Nós queremos agradecer a generosidade sua de estar aqui conosco hoje, né? Desejando-lhe, então, grande sucesso na sua atividade, né? E dizendo para o senhor, venha sempre, doutor Bruno. Eu que agradeço. Obrigado. Doutor, obrigado a todos, agradeço aí ao convite, né, e parabéns pela equipe e um abraço a todos. Pampa Saúde, com o Dr. Enio Aguzoli.